Salve família! Espero que todos estejam bem. Bom, a carta que saiu para esse período foi o carro. Essa é a carta da reflexão, da introspecção e também da paz de espírito. É tempo de descansar. Se até Deus descansou no sétimo dia, esse é o seu sétimo dia. Então tenta ficar calmo e receptivo. Pensa a respeito desse estágio da vida em que você se encontra. Analise suas metas, projetos e relacionamentos. Escute seus impulsos interiores e, se possível, anote seus pensamentos. Você pode ser inspirado por sonhos, visões e até pela intuição, pois tudo nesse período tem um caráter criativo. Exercite a disciplina mental. A yoga e a meditação podem te ajudar bastante nesse período. Esse é um período que pede para que você não force seus assuntos financeiros. Esse também não é o momento de ser impulsivo. Esse é um momento de realização física, términos de ciclos, mas também de uma nova compreensão mental. Por isso é hora de você largar a mão do domínio e deixar esse ciclo trabalhar para você. O Arcano 7 ele rege o corpo físico e as funções corpóreas. Por isso você vai sentir que as forças em seu corpo estão agora mais ativas. Para esse período você deve se controlar com sabedoria, descansar, cuidar de problemas menores, porque o abuso do esforço demasiado nesse ciclo pode causar alguns males físicos e até algumas doenças. Mas caso isso aconteça, lembra que é a vida sinalizando para você parar. Quem não aprende pelo amor, parar e refletir sobre o seu propósito na vida. Por conta disso, talvez você fique mais introspectivo. Você vai preferir estar sozinho ou com pessoas da mesma natureza espiritual que a tua e que complementam e elevam o teu estado contemplativo. Por isso, não luta contra os impulsos interiores que te pedem descanso. Deixa ser levado por esse fluxo e aproveita e faça uma profunda introspecção para descobrir todos os lindos aspectos do seu verdadeiro ser interior. Uma das palavras-chave que são atribuídas para essa carta é a cerca e a clausura, que fala sobre o sentido e a função da fala. Cada palavra que pronunciamos é uma cerca que envolve, ou enclausura uma ideia, ou um pensamento. E quando falamos, colocamos em ação uma vibração que age sobre o etéreo e espaço, e também sobre o acástico. Blavatsky disse certa vez que o som ou a fala é uma força tremenda quando dirigida pela sabedoria oculta. Nós podemos ser vitoriosos só permanecendo quietos, tranquilos e receptivos. Então, essa força primária pode agir por nosso intermédio. Em termos simbólicos aqui na carta, o condutor do carro é a alma dirigindo o carro, que é o corpo. Está vendo aqui que o condutor não tem rédeas? É porque é mentalmente, através da sua vontade, que ele dirige as esfinges, que representam os sentidos positivo e negativo para puxar o carro. Aqui, a cobertura estrelada em cima do carro indica que somos receptores de energias celestiais. As luas aqui crescente e minguante representam o tempo e o ritmo, que são estágios da mente. O globo alado nessa carta aqui, ela representa a autoconsciência elevada pela aspiração. E o disco com uma base, uma haste vertical no centro, significa aqui as forças positiva e negativa unidas no trabalho espiritual. Tem mais aqui o quadrado no peito do condutor, que indica a ordem e sua cota de malha de 8 painéis decorada com talismãs representam o domínio da alma sobre o mundo material. A mensagem aqui é que, através do controle dos sentidos, da elevação e da purificação dos desejos e fazendo uso da nossa livre vontade, podemos alcançar o domínio completo enquanto estivermos no corpo físico. E como fazer uso da nossa livre vontade, Carlão? Buscando a paz interior. Ainda entendeu, né? Então bora pro conto de hoje. O conto de hoje conta a história de um homem. Esse homem vivia em um povoado. E ele ouviu falar que existia um paraíso e que nesse paraíso tudo era perfeito. E ele pensou, o mundo que vive é muito imperfeito, muito cheio de dualidade. Sabe de uma coisa? Eu vou sair daqui e vou em direção a esse paraíso. Então ele se despede da esposa e dos filhos, se despede
de toda a família, calça seus sapatos e vai em busca desse paraíso, na direção em que havia sido indicado. E assim vai ele, caminhando até perder o fôlego, até não conseguir mais caminhar. E lá pelas tantas ele diz: acho que vou deitar e dormir um pouquinho, mas vou deixar meus sapatos na direção do paraíso, para que amanhã eu levante e continue a minha caminhada. E assim não me perca, né? E assim ele fez. Só que passou por ali um engraçadinho, um brincalhão, que vendo aquilo resolveu inverter a posição dos sapatos, né? Na direção em que o cabra viera. Então ele acorda, agradece o sol, come alguma coisa e se prepara para seguir sua jornada. Calçou seus sapatos e começou a andar naquela direção. Até que de longe ele avista uma cidade. E quando chega mais perto ele fala: nossa, como é parecida com a minha cidade, essa cidade do paraíso. Ah, mas deve ser assim mesmo. Disseram que o paraíso é parecido com tudo aquilo que a gente conhece. E ele vai se aproximando e vê um monte de casas e um monte de pessoas. Eita, como essas pessoas são parecidas com as pessoas da minha cidade? Bom, deve ser isso mesmo. Dizem que no paraíso tudo é parecido para nós. Então ele se aproxima da sua casa e qual não foi sua surpresa quando bate a porta e vê sua esposa e seus filhos? Nossa, no paraíso até minha casa, minha esposa e meus filhos são parecidos com os da minha cidade. Ah, isso é perfeito. Nem vou sentir saudade. E assim ele vive ali, sem nunca mais sentir qualquer mal-estar que havia na cidade. Passa a aceitar e achar tudo maravilhoso. Tudo porque ele passou a acreditar que ali fosse o paraíso. Todos os infortúnios, todos os cansaços, todos os problemas, todas as reclamações que ele tinha desapareceram num estalar de dedos. Tudo porque ele estava disposto a olhar aquele mundo como se fosse um paraíso. E por conta disso foi no paraíso que o mundo dele se tornou. O que eu percebo nesse conto e em alguns outros é que ele transfere para o homem a responsabilidade. Marco Aurélio, que era um imperador e ao mesmo tempo tinha a qualidade e a humildade de ser o homem mais simples do império, ele costumava dizer que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Traduzindo para as nossas palavras, tudo o que acontece ao homem obedece à necessidade de experiência dele. Aquilo que ele precisa viver para crescer. Essa é a teoria da responsabilidade, onde o homem assume as rédeas da sua vida sem transferir suas responsabilidades nem para as circunstâncias, nem para as pessoas, porque tudo o que lhe acontece é aquilo que lhe corresponde por necessidade de experiência. Vemos ao mundo com um propósito muito claro: crescer como seres humanos. E sabendo disso, que aceitemos as experiências, sejam elas quais forem que vierem. Que sejamos responsáveis pela nossa vida sem transferir para terceiros ou quartos ou quintos a responsabilidade pela nossa própria felicidade. Ou infelicidade. Como dizia Epíteto, as circunstâncias são neutras, tanto que as mesmas circunstâncias afetam de maneira diferenciada homens diferenciados. É muito comum a gente ouvir por aí: cara, eu não posso ser pacífico no mundo desses. Ou pior, eu não posso ser honesto no mundo de tanta desonestidade. Agora imagina você, e se a gente for parar para refletir? Irmão, o mundo é dual. Se existe o macio, vai existir o resistente. Se existe o quente, vai existir o frio. Sempre foi e sempre vai ser assim. Agora imagine uma pessoa que diz que não pode ser honesta porque ninguém é. Essa pessoa gostaria que o mundo deixasse de ser dual e virasse uma coisa só para que ela se tornasse honesta, né? Ainda que Deus fizesse o favor e acabasse com a dualidade e tornasse tudo unidade, esse homem só seria honesto porque o meio é. E se trocasse essas polaridades e Deus tornasse tudo injusto, ele também seria. Ou seja, o mérito não é dele, é do meio. O grande mérito do homem é ser o que é
independente das circunstâncias. Por isso Platão falava sempre do homem de ouro. Entendam que o ouro é um metal interessante. Se eu tiver no meu dedo um anel de qualquer outro metal, a influência da pele humana é tão grande que ele já teria ficado escuro. Já o ouro pode permanecer no meu dedo décadas e continuar permanecendo fiel a si mesmo, independente das circunstâncias com as quais ele está em contato. Então, quando Platão diz, eu sonho com homens de ouro, ele sonhava com homens que fossem construídos de dentro para fora, independente das circunstâncias. Ou seja, a paz não depende de que o mundo deixe de ser dual. Enquanto houver chuva, vai haver sol. Enquanto houver calor, vai haver frio. A dualidade não cessará de existir. A paz consiste no homem saber colocar-se pacificamente dentro de um mundo, com todas as circunstâncias que são próprias dele. Eu estou falando em pacificamente, tá? Não confunda com conivente. Mas a gente fala isso outra hora. E assim se sobrepor às circunstâncias e dar uma resposta humana à vida. Esse é o grande atributo da paz e também seu grande mérito. Até porque a paz não é uma bandeira branca, é uma alma limpa. Gratidão, família. Espero poder ter ajudado em algo. Se você está curtindo os vídeos, se inscreve no canal. Até a próxima quinta. Fiquem com Deus. Luz nos caminhos. Paz para o coração. Calma para a alma. E que o vento sopre leve. Gratidão, família.